Olá, nesta edição, o Estúdio MPSP recebe a visita do Dr. Wallace, que é responsável pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e também é professor na área de Direito Administrativo. Doutor, estamos comemorando 30 anos da promulgação da Constituição de 1988. Que avanços a Carta Magna trouxe para o Ministério Público? A Carta Magna de 88, ela foi fruto de uma grande convergência, de uma multiplicidade de interesses. E ela é uma carta realmente que, na experiência brasileira, é uma carta democrática, cujo processo foi um processo lento, porém um processo bem aberto, e ela é resultado de um estado de momento de coisas, de valores, com um projeto de sociedade. Em relação ao Ministério Público, ela foi a carta que, pegando um pouco do que havia na Carta de 34, de curta vivência, ela trouxe um perfil totalmente diferenciado para o Ministério Público, sedimentando toda aquela evolução institucional que houve desde então. Perfeito. O senhor atribui a força da instituição às novidades que foram introduzidas no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988? Sim, nós não podemos fazer uma leitura dissociada do Ministério Público, hoje, atual, moderno, dissociada da leitura do avanço da Carta de 1988. Então, foi nesse movimento de restauração democrática, como fruto de um processo de amadurecimento de décadas, que se construiu esse novo perfil de Ministério Público, um perfil de Ministério Público proativo, mais assemelhado a uma magistratura no que tange ao seu regime jurídico e com uma delimitação de finalidades, princípios e funções institucionais. Perfeito. Doutor, saindo um pouco do campo específico do Ministério Público, que outros avanços que a Carta de 88 traz para a sociedade brasileira? Olha, a Carta de 88 ela é uma carta plural. É claro que havia interesses que eram divergentes e a solução foi buscar-se o consenso. Então, ela é uma carta que tem avanços, não tanto avanços como alguns queriam, mas também não teve retrocessos em relação aos períodos anteriores, notadamente ao período anterior da ditadura. Então, por exemplo, nós vamos situar um ponto que eu acho essencial. Né? O princípio democrático que insufla toda a Carta de 88. É um princípio que vai se espargir, por exemplo, na transparência do governo. Perfeito. Que é um ponto positivo e que só foi, em nível legislativo infraconstitucional, consolidado com a Lei de Acesso à Informação. Mas é aquilo que eu falo, tudo na vida ou vem de uma revolução, de uma ruptura violenta, ou vem de um amadurecimento, de um aprimoramento decorrente de um processo. É assim que eu vejo a Carta de 88. É uma carta que traz direitos de minoria, é uma carta que traz a dignidade da pessoa humana como um pilar capital, é uma carta que traz os direitos subjetivos sociais, também protegidos. Também protegidos. E os direitos econômicos, o capítulo inovador do meio ambiente, que aponta para a solução do desenvolvimento sustentável, que é o mecanismo de conciliação, a possibilidade de desapropriação para fins de reforma agrária ou reforma urbana, quando não há o cumprimento da função social da propriedade, direito de índios, idosos, infância, juventude. Então, é uma carta multifacetada, mas que representou justamente aquela demanda que havia reprimida. E ela vai se inspirar, sobretudo, na experiência das rupturas em outros sistemas. A Lei Fundamental de Bonn, que é a Constituição Alemã, de 1949, que, por sua vez, influenciou a Constituição Portuguesa de 1975. Pós-Revolução dos Cravos. Pós-Revolução dos Cravos. E também tem muitos pontos conexos com a Constituição Italiana de 1947
e com a Constituição Espanhola de 1976. Perfeito. Então, é uma carta que nos coloca no primeiro mundo. Perfeito. Agora, doutor, apesar de todos esses aspectos positivos que o senhor destacou, os críticos da Constituição de 88 afirmam que ela é uma Constituição analítica. Exatamente. Né? Se confrontarmos a Carta Magna brasileira com a Constituição americana, que tem apenas 7 artigos e 27 emendas, e no caso da britânica, que nem escrita está, vale a tradição, os críticos alegam que, em virtude dessa extensão da Carta Magna brasileira, todos os debates travados no Brasil são, por assim dizer, constitucionalizados. Sim. Como é que o senhor responderia a essa crítica? Começo pelo efeito disso. O efeito é levar todas as questões ao judiciário. Perfeito. Principalmente, e ao Supremo Tribunal Federal. Agora, uma carta dessa, com uma abertura dessa, está situada no neoconstitucionalismo, que é baseado em princípios, diretrizes e regras. E os princípios, eles são retratos de valores sociais dominantes. E, portanto, isto é que deu este sentido a essa Constituição. E ela é uma solução de compromissos. Já o processo constituinte americano é o processo de fundação de um país. Perfeito. O nosso não é um processo de fundação. O nosso é um processo de restauração. Os fatores históricos, políticos, econômicos de determinadas sociedades, eles vão apresentar soluções diferenciadas. O grande intérprete da Constituição americana é a Suprema Corte. Certo. Qual é o grande intérprete da Constituição brasileira? O Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Quer dizer, daí, por exemplo, se arquitetou um princípio que não está expresso na Constituição, até porque nem precisaria estar, e que veio do direito norte-americano, que é o princípio da razoabilidade. Entendi. Doutor, 30 anos da Constituição, mais de uma centena de PECs aprovadas. Esse número de alterações na Carta Magna brasileira de alguma forma aponta instabilidade por ordenamento jurídico? Aponta, porque há também um momento que é preciso cifrar. É o seguinte, essa carta constitucional é uma carta constitucional baseada naquelas que eu falei há pouco. Sim. E que eram comprometidas com o welfare state. Sem dúvida. E, posteriormente, já nos anos 80, 90, houve uma nova concepção das relações econômicas que é baseada tudo no neoliberalismo. E, por exemplo, a partir da emenda 19, o Brasil experimentou isso. Além disso, o grande número de emendas constitucionais que nós tivemos, a maioria foi, além de adaptar-se a essa nova realidade, isso é natural do processo constituinte, ele é mutável e é dinâmico, foi também em razão da correção de certos rumos. Certo. Ou de certas disfunções que na prática se percebeu. E, em alguns momentos, nós tivemos emendas constitucionais como uma forma do Congresso governar. Perfeito. Doutor, no caso específico do Ministério Público, que é uma instituição prestigiada pela opinião pública brasileira, o senhor vislumbra algum tipo de retrocesso, prerrogativas de procuradores e promotores que poderiam ser retiradas, ou nesse campo a coisa está tranquila? Eu vou dizer para você que em política não existe estabilidade. Mas em termos jurídicos, eu acho que o Estatuto Constitucional do Ministério Público é um dos elementos que se entende inerentes tanto à separação dos poderes, e já há acordos do Supremo que enunciam isso, quanto de direitos fundamentais, porque essa instituição ela é necessária à democracia. Eu só vou conceber, pode ser que haja algum movimento nesse sentido, mas eu vou duvidar muito da extensão de sua constitucionalidade. Aliás, é uma das tarefas atribuídas ao Ministério Público a defesa do regime democrático. Exatamente. E aí aquele negócio, o Ministério Público é aquela instituição que é do Estado e não do governo, e é isso que algumas pessoas precisam perceber. Nós não somos mais órgão do governo, e sim órgão de governo. E essa instituição, assim como o Tribunal de Contas ou outras
que tem um perfil semelhante, ela serve justamente para exercer o controle do poder, o que é absolutamente benfazejo e connatural a um processo democrático. Ou seja, em outras palavras, o que o senhor está dizendo é que o regime democrático não se caracteriza apenas pela eleição. Não. Depois há a questão, os controles e assim por diante. Exatamente. E há a questão da visão de cidadania. E o Ministério Público é uma instituição, assim como é o Poder Judiciário, vocacionado para a defesa da cidadania. Perfeito. Agora, no Ministério Público, qual é o grande problema? É que ele tem o poder de iniciativa, que o Judiciário não tem, e isto é absolutamente natural. E esse poder de iniciativa vai causar muito desconforto, principalmente aqueles que estavam acostumados com um certo estado de coisas. Não podemos esquecer que Sérgio Buarque de Holanda falava uma coisa muito importante. As constituições e as leis na América Latina é um fenômeno recorrente, que foram feitas para não serem observadas. Perfeito. Quando você tem um Ministério Público ativo e independente, um judiciário com garantias elementares, você muda esse quadro. Isso causa desconforto. E graças a Deus, no Brasil o quadro mudou. Doutor, tivemos aqui não uma entrevista, mas uma verdadeira aula, né, sobre direito constitucional. Nós agradecemos muito a sua gentileza, assim como agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição.